Olá, muito bom dia para você que está nos acompanhando. Estamos trazendo notícias e informações para você nesse dia 29 de abril de 2021. Estamos com o setor policial em nossa região nas últimas 24 horas, do dia 28 para o dia 29 de abril. Em Rebouças, situação de furto às 10 horas de ontem, de acordo com o solicitante, ela foi verificar sua residência, isso na rua Barquete Ayub, pois a residência está disponível para locação. Chegando no local, percebeu que a tampa dos medidores de energia elétrica estavam retirados e foram furtados os fios de energia elétrica. Não soube informar a data provável, nem a quantidade certa da fiação, e nem ela desconfia de quem possa ter sido o autor. Porém, não sabia informar onde estaria, sendo orientado então a lavrar o boletim de ocorrência. Bem, a outra ocorrência apoia outros órgãos ao meio-dia 30 de ontem, no atendimento na rua Lorival de Oliveira. De acordo com o solicitante, seu filho de 15 anos vem há certo tempo demonstrando comportamento agressivo para com os pais e com a irmã. E nessa data se desentendeu com o pai e quebrou alguns vidros da residência. Também dizia ter a vontade de sair de casa. A ocorrência foi acompanhada pelo conselho tutelar. A família aceitou a sugestão dos conselheiros em irem até o CRAS para acompanhamento psicológico para o adolescente ou outras medidas, caso seja conveniente para essa situação. Em Rio Azul, nós não tivemos ocorrências. Em Teixeira Soares, apoio a outros órgãos. Às 4 horas, foi dar atendimento na rodovia PR-438, em apoio ao Corpo de Bombeiros, para controle do incêndio numa cooperativa. No local foi constatado um pequeno incêndio, sendo informado pelos superiores, ou melhor, supervisor da cooperativa, e que o fogo começou nas correias próximo ao solo. O Corpo de Bombeiros controlou então o incêndio, não houve vítimas no local, apenas danos materiais. Já em Fernandes Pinheiro, nós não tivemos ocorrências, mas em Irati, apoio a outros órgãos. Às 22h45 de ontem, policiais deslocaram até a rua Camaquã, no bairro Rio Bonito. Segundo solicitação, na Guarda Municipal estava ocorrendo uma festa de aniversário e que haviam várias denúncias relatavam então o fato. Deslocado em apoio à Guarda Municipal, no local foi notificado a proprietária, a qual relatou que estava ocorrendo sua festa de aniversário. Todos foram então orientados a deixar o local e acabar com o referido evento. Inácio Martins, situação de furto. A equipe foi acionada pelo solicitante, a qual informou que naquela data, de ontem ou hoje, por volta das 2 horas da manhã desse dia 29, 2 pessoas entraram no pátio do estabelecimento comercial no centro da cidade, pulando a grade, danificando a mesma, que furtaram então uma bateria de caminhão, 150 amperes. Contou ainda que observou o movimento dos indivíduos pelas imagens das câmeras de segurança. Elaborar então o boletim de ocorrência, orientado ao solicitante quanto aos procedimentos cabíveis. Em Irati, médico que também é vereador, em pronunciamento da Câmara, disse: pessoas vão morrer sem atendimento. João Henrique Sabac Duarte, nesta terça-feira, dia 27 agora, de abril, fez um pronunciamento sobre a situação dos leitos em Irati na ala Covid-19. Estão lotados. O médico trabalha na linha de frente da Santa Casa de Irati e na Secretaria de Saúde. É com muita preocupação que eu venho a essa tribuna relatar o que está acontecendo. Não somente em nosso município, mas no nosso país, como todos têm acompanhado. Como todos sabem, eu sou médico, trabalho na linha de frente contra a Covid-19 na Santa Casa de Irati e fui também contratado para atender os pacientes internados com Covid na Secretaria de Saúde, enquanto não há vaga no hospital. Durante a última semana, perdemos vários pacientes de todas as idades, famílias sofrendo, famílias sangrando. Intubamos mais de 10 pacientes na última semana. Isso é muito triste. Chegamos ao limite.
O nosso hospital está com 32 pacientes internados nesse momento. Nesse momento não entra nenhum paciente na Santa Casa porque não tem espaço físico e não tem ventiladores. Neste momento, acabou de ser entubado o terceiro paciente na Secretaria de Saúde, sendo que nós temos somente 2 leitos e estamos com aproximadamente 18 pacientes internados. Por isso eu gostaria de pedir aos senhores, de pedir à população de Irati, que, por favor, fiquem em casa, não façam aglomeração, usem álcool gel, respeitem os pedidos das autoridades de saúde, pois pessoas vão morrer sem atendimento, porque não tem ventilador. E não tem ventilador não é porque o prefeito não comprou ventilador, é porque não tem ventilador no mercado para se comprar. Não tem medicação para sedação para se comprar. O governo confiscou tudo. Então não é porque o prefeito, ou porque os vereadores, ou porque o secretário de saúde não comprou isso ou aquilo, é porque não tem. Então eu peço encarecidamente às pessoas, à nossa população, que se conscientizem para que não peguem essa doença maldita, para que não necessitem de ventilação mecânica, pois a nossa estrutura física chegou ao limite hoje. Para que todos saibam, acabando essa sessão, terei que sair daqui e passar visita em todos os pacientes da Secretaria. E é com muita tristeza que eu vou chegar lá e vou me deparar com 3 pacientes entubados, sendo que 2 desses eu que entubei hoje à tarde. Então eu peço a vocês, população, respeitem os pedidos das autoridades sanitárias, não brinquem com a Covid, não desafiem a Covid, porque se você precisar de um ventilador nesse momento, em Irati não tem, nem no hospital e nem na Secretaria de Saúde. Senadores do Paraná se posicionaram em relação à CPI da Covid. Expectativas divergem. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, conhecida como CPI da Covid, foi instalada nesta última terça-feira e se reúne na quinta, hoje, para analisar o plano de trabalho que deve ser proposto pelo relator, senador Renan Calheiros. Preside a CPI o senador Omar Aziz, com Randolfo Rodrigues como vice. Renan Calheiros defende a convocação de todos os 4 ministros que estiveram então à frente da pasta da saúde durante a pandemia e também já anunciou que pretende solicitar informações sobre contratações e tratativas para aquisição de vacinas, além das regulamentações do governo federal para temas como isolamento social e quarentena. O relator afirmou que deve solicitar registros do Poder Executivo sobre medicamentos sem eficácia comprovada e o chamado tratamento precoce. Os 3 senadores paraenses, Flávio Arnes, Álvaro Dias e Oleovisto Guimarães, todos do Podemos, assinaram o requerimento para a criação da CPI. Flávio Arnes assinou também o pedido para que o escopo da CPI fosse ampliado, investigando o governo federal, estados e municípios. O senador comentou sobre a comissão. Considero uma medida necessária a implementação da CPI. Eu fui um dos subscritores da CPI, pois ao ponto em que chegamos não restou alternativa, senão a de promover essa investigação, com a devida apuração de responsabilidades. No Paraná temos tido carência de vacinas e esgotamento da infraestrutura também de atendimento do SUS. É certo que essas dificuldades decorrem de más decisões tomadas pela alta gestão do sistema, o que considero que ficará evidenciado nas investigações da CPI. Nossa principal expectativa, antes da apuração e também da responsabilização de eventuais culpados, é de que os trabalhos da CPI promovam fortes mudanças de atitude por parte do governo, no sentido de que se acelere a obtenção das vacinas e que haja também um posicionamento centralizado quanto à necessidade de isolamento social, de uso de máscara, da higiene das mãos,
até que a doença esteja sob controle. Isso não vem acontecendo. Estima-se que chegaremos a 500 mil de mortos pela Covid-19 nos próximos meses, o que é inaceitável para o Brasil. Por isso, reforço a importância e a necessidade da CPI. O senador Oriovisto Guimarães avaliou a composição da CPI. Oriovisto Guimarães comentou então sobre esse tema. É verdade que ali existem senadores das mais diversas tendências políticas. O próprio líder do governo, Fernando Bezerra, faz parte da CPI, pelo menos mais 3 senadores totalmente pró-governo fazem parte da CPI. Então o governo terá voz dentro da CPI para se defender o tempo todo. Os relatórios terão que ser aprovados pela maioria dos senadores que lá estão. Claro que temos também senadores que são claramente de oposição ao governo. Mas isso acontece em toda casa legislativa. Tem a oposição e a situação. Isso é assim desde que o mundo é mundo, né? Mas eu espero que o conjunto dos senadores que lá estão não aprove qualquer relatório. Só aprove relatórios que realmente sejam documentados e relatórios que digam respeito a fatos concretos, comprovados. Senão ela vira palanque e daí ela mesma vai se desmoralizar e não vai dar em nada, né? Ela tem que ser séria. Se não for séria, não vai dar em nada. Ele também explicou por que a comissão não deve investigar os estados. Ela tem um limite com relação aos estados. Porque quem deve fazer CPI nos estados são assembleias legislativas. Nós vivemos uma federação. Os estados têm autonomia. O Senado não pode interferir nos estados. O que ele pode é acompanhar uma verba federal, se ela foi para um estado, e se houve um mau uso dessa verba, sim, a CPI pode investigar isso. Mas ela não pode fazer um levantamento total de tudo que aconteceu no estado, seja o estado que for da federação. Já o senador Álvaro Dias, apesar de ter sido favorável à criação da CPI, criticou a politização da comissão e disse que não acredita nas conclusões que ela possa registrar. Infelizmente, sou obrigado a afirmar que a CPI começa mal, porque com politização, com palanque armado e com acordão para o comando da CPI, ignorando a necessidade de imparcialidade. Certamente vai revelar o que já sabemos. A discussão é sobre genocídio, negacionismo, desrespeito à ciência, afronta aos cientistas, orientações equivocadas, estímulo à aglomeração, ao não uso da máscara, a não estabelecimento de restrições, de isolamento. Houve omissão na compra de vacinas, é o que vai se discutir também. Houve incompetência, sim, mas a CPI vai revelar tudo o que já sabemos. Na verdade, armou-se um palanque em cima da pandemia desde o início. O governo tem maioria esmagadora no Senado. No entanto, quando se trata de combate à corrupção, ele é omisso. Há um abraço generalizado entre aqueles que não querem a prevalência da justiça, mas que desejam a consagração da impunidade. Aí não há oposição nem governo. A divisão é outra. É entre os que querem justiça e os que desejam impunidade. É o caso dessa CPI, por isso eu pretendo ficar longe dela. O vereador acusado de rachadinha em Cianorte tem mandato cassado. Vereadores de Cianorte, no noroeste do Paraná, Adailson Carlos Inácio da Costa, também conhecido como Dadá do Podemos, teve um mandato cassado durante uma sessão extraordinária realizada nesta terça-feira na Câmara de Vereadores da cidade. O parlamentar é investigado em um esquema de rachadinha. Dadá chegou a ser preso em novembro de 2020 após uma operação do Ministério Público do Paraná que apura as irregularidades. Ele é acusado de ficar com parte do salário de um assessor. Segundo a decisão, o vereador foi cassado por improbidade administrativa e falta de decoro. Ele será substituído pela suplente professora Neuza Cassassa. Dadá estava no 4º mandato como vereador. Ele foi afastado no dia 1º de fevereiro, quando a Câmara instaurou uma comissão para apurar a denúncia. O vereador também
respondem a processos na justiça por conta das investigações. A defesa informou que irá entrar na justiça para reverter a cassação do mandato. A APP Sindicato convocou professores e funcionários da rede estadual de ensino para uma paralisação de atividades nesta quinta-feira. O motivo é relembrar os 6 anos do que ficou conhecido como o massacre dos professores no centro cívico. Além da paralisação das aulas, a categoria fará carreatas na capital paraense e nas maiores cidades do Paraná. Segundo a APP Sindicato, a quinta-feira hoje também será dia para registrar o primeiro aniversário da votação da lei que acabou com alguns cargos e autorizou então a terceirização de funcionários das escolas. Paranaenses não vacinados contra a Covid-19 podem sofrer restrições. Os deputados estaduais Ademar Traiano, Luiz Cláudio Romanelli e Alexandre Cury apresentaram nesta última terça-feira um projeto de lei para a paralisação, ou melhor, com penalização para quem não se vacinar contra a Covid-19. De acordo com a proposta, pessoas não vacinadas terão acesso proibido em instituições de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, e em meios de transporte, como ônibus, trens, aviões e embarcações. O texto também prevê restrições em concursos e cargos públicos e para obtenção de documentação. A ideia dos deputados é que a medida incentive a população a se imunizar. Segundo o deputado Romanelli, quando uma pessoa decide não se vacinar, ela não está decidindo apenas sobre a sua vida, mas também sobre a vida de outras pessoas. A vacinação é o verdadeiro tratamento preventivo. Vacinar é um pacto coletivo de saúde pública e é a maior arma no combate às diversas doenças, entre elas o Covid-19, afirmou ele. Síndrome pós-Covid atinge 1,4 milhão de brasileiros e pode causar um novo colapso. Pois é, já conhecida como a síndrome do pós-Covid, os sintomas costumam durar por meses depois da fase aguda da doença. Os problemas são variados, incluem infarto, arritmia, falta de ar, depressão, perda de memória, dificuldade de raciocínio, fadiga, dores intensas, diarreia crônica, perda de cabelo e distúrbios de pele. Também, além de afetar, logicamente, a qualidade de vida do paciente, pode causar incapacidade e até a morte. A doutora Cristina Baena, do Hospital Universitário Cajuru, na capital paraense, ela é pesquisadora do ambulatório pós-Covid. Ela explicou como essas sequelas afetam a vida dos pacientes. A necessidade de um acompanhamento para esses pacientes vem do fato de que o impacto dessa doença, o impacto prolongado, é muito maior do que se imaginava, né? Então, ter essas sequelas tem um grande peso na vida dessas pessoas, porque muitas têm dificuldade em voltar a trabalhar, têm dificuldade em raciocinar, têm dificuldade em se relacionar com as pessoas, né? Em função dessas sequelas. As sequelas podem aparecer tanto em pessoas que foram internadas quanto aqueles que não precisaram de hospitalização. Com frequência, as sequelas mais persistentes são as neurológicas, já que o sistema demora mais para se recuperar de inflamações. O cérebro pode levar de 6 meses a 1 ano para se recuperar e até mais. A estimativa atual é de 1,4 milhão de brasileiros estejam então sofrendo com os efeitos deixados pela Covid-19 e que 80% dos pacientes tenham pelo menos um sintoma persistente 4 meses depois da infecção. Por isso, aumenta a necessidade de equipes médicas especializadas que incluem pneumologistas, neurologistas, cardiologistas, psicólogos e fisioterapeutas que trabalham desde questão motora até a capacidade respiratória. Mas a crescente demanda por esses profissionais pode causar um novo colapso na saúde, já que não há como atender todo mundo, como explica a doutora Cristina Baena. O sistema de saúde, infelizmente, ele está completamente sobrecarregado com os casos de internações, com os casos graves, né, dos pacientes que estão internados e com a vacinação. Então, nós pensamos nesse ambulatório
a partir do momento que nós identificamos das pesquisas dos pacientes ainda internados, como as sequelas poderiam ser graves. Quando nós começamos a ver a gravidade das lesões pulmonares, a gravidade das lesões cardíacas, das lesões vasculares, nós imediatamente começamos a pensar que isso teria impacto na vida dessas pessoas, mesmo depois da alta. O atendimento online do Detran cresce quase 60% no primeiro trimestre. A arrecadação também registrou alta. O Departamento de Trânsito do Paraná, o Detran, teve um aumento significativo na procura pelos serviços online no primeiro trimestre de 2021, em comparação com 2020. Foram mais de 654 mil solicitações contra aproximadamente 410 mil no ano passado, um crescimento de 59,5%. Nos atendimentos presenciais, o aumento foi de cerca de 15 mil no primeiro trimestre deste ano, em relação ao volume do mesmo período do ano anterior. São oferecidos mais de 130 serviços de habilitação, veículo e infrações no portal do Detran Paraná e também no aplicativo Detran Inteligente. Entre eles estão a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a solicitação da permissão internacional para dirigir, agendamento de exames, solicitação de segunda vida CNH, consulta de débitos do veículo, emissão de CRLV e emissão de guia para pagamento de multas e solicitação de recursos, entre outros serviços. Para o diretor-geral do Detran, Wagner Mesquita, a pandemia foi a principal razão desse aumento do serviço remoto do órgão. Com certeza, esse aumento no índice de procura dos serviços digitais do Detran se deu devido à pandemia. Nossos serviços online foram sendo fortalecidos durante esse processo e conforme a população percebeu a necessidade e a usabilidade do atendimento remoto, sem a necessidade de ir até o Detran, ocorreu então esse aumento na procura, o que para nós é muito positivo. Não foram apenas os números de atendimento que tiveram alta. Em 2021, o Detran arrecadou aproximadamente 451 milhões no primeiro trimestre, frente aos 425 milhões do mesmo período de 2020. Mesquita destaca ainda que houve um aumento da arrecadação em 2021 em comparação com o ano anterior. Nós percebemos também um aumento significativo na arrecadação do primeiro trimestre do ano de 2021 em relação ao ano de 2020, o que é um fato extremamente positivo, levando em conta que alguns prazos foram suspensos e nossos atendimentos ficaram mais restritos durante alguns momentos mais críticos da pandemia da Covid-19. Para esse ano estão programados aproximadamente 10 milhões de reais para obras das unidades. São recursos reservados para ampliação, também para a construção de novos espaços, como mini-cidades educativas. Em 2020, houve investimento de mais de R$1 milhão entre reparos e manutenção das unidades do departamento no estado. As Detrans que tiveram os maiores investimentos em reforma foram as de Assis Chateaubriand, Colorado e Foz do Iguaçu. Destas, Colorado e Foz do Iguaçu seguem em processo de finalização. Exame RT-PCR feito através da saliva é uma alternativa à coleta feita pelo nariz. Nesse período de pandemia, a procura por exames para diagnóstico da Covid aumentou e entrou entre a população. Um dos mais procurados é o RT-PCR, coletado através da saliva, método que permite a autocoleta. Esse exame se tornou mais popular por ser menos invasivo do que o RT-PCR, realizado pelo nariz. A médica e pediatra Mirna Campanoli explica sobre o exame e as diferenças entre as coletas feitas pelo nariz e pela boca. Se nós compararmos o RT-PCR com outros exames realizados para diagnóstico da Covid, o RT-PCR é o mais sensível de todos. Em relação ao RT-PCR também, mas coletado através da saliva, em virtude do material, nós temos uma redução pequena, mas temos de sensibilidade. Para as outras metodologias, como o antígeno, por exemplo, que identifica não material genético, mas sim fragmentos da cápsula do vírus, a gente tem uma diferença de sensibilidade. Apesar do PCR pela saliva ser menos sensível que pelas narinas,
a eficácia continua sendo elevada, atingindo 92% em pacientes sintomáticos. A utilização desse exame pela saliva pode ajudar as pessoas que sentem desconforto na coleta pelo nariz ou que tenham desvio de septo. Essa nova metodologia é relevante para o atual momento da pandemia, pois permite que o acesso ao diagnóstico da Covid-19 seja ampliado, então, dando mais uma opção à população. Circuito Iratiense de Habilidades tem inscrição para skate. Estão abertas as inscrições para, então, o primeiro Circuito Iratiense de Habilidades na modalidade skate. A iniciativa é da Secretaria de Esportes e Lazer de Irati e tem o objetivo de movimentar as modalidades esportivas, dando espaço para os atletas nesse momento delicado de pandemia. As inscrições vão até o dia 16 de maio, domingo, para atletas da categoria iniciante de 7 a 15 anos de idade e amador acima de 15 anos. O custo da inscrição é 5 kg de alimento não perecível. Os competidores deverão fazer então a gravação de um vídeo na horizontal, com um vídeo de 45 a 55 segundos. Serão avaliadas as manobras, nível de dificuldade, aproveitamento da pista e tempo limite. Também serão premiados os melhores de cada categoria em melhor manobra. As pistas credenciadas são da Praça Edgar Andrade Gomes, a Praça Céu das Artes, e as informações podem ser obtidas pelo telefone 3907-3168. A Semana Mundial da Imunodeficiência Primária reforça a importância do tratamento precoce. Pois é, nessa semana, lembra-se a Semana Mundial da Imunodeficiência Primária. As deficiências fazem parte de um grupo de doenças congênitas e conta com mais de 400 tipos identificados. Elas afetam mais de 6 milhões de pessoas por ano no mundo e é estimado que desse total 170 mil casos estejam aqui no Brasil. Celebrada de 22 a 29 de abril, a data busca conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce da doença, assim como seus primeiros sinais, a propagação de informações essenciais. A imunologista do Hospital Pequeno Príncipe, Carolina Brando, explicou que se trata de deficiência genética e raras. As imunodeficiências primárias, que hoje são conhecidas como erros inatos da imunidade, são doenças genéticas raras que acometem o funcionamento do sistema imunológico. Seja porque as mutações genéticas impedem a produção ou a função adequada de elementos do sistema imune. Com isso, as pessoas têm uma maior predisposição a infecções, que podem ser infecções graves e potencialmente fatais, mas também acontece desregulação do sistema imunológico, com manifestação autoimune e autoinflamatória, alguns tipos de alergia e também uma maior predisposição a câncer. Quais os sintomas ou conjunto de sintomas que vão se manifestar dependem de qual gene que tem a mutação e que dá origem a esse erro inato da imunidade. A especialista ressalta que o diagnóstico precoce é essencial para que o tratamento traga melhor qualidade de vida para o paciente. O diagnóstico precoce, ele é fundamental nos erros inatos da imunidade. Quanto antes eu entender por que essa criança está fazendo infecções de repetição, por exemplo, mais rápido a gente consegue intervir na causa de base. Ao invés de ficar tratando 10 pneumonias dessa criança, eu consigo iniciar um tratamento que evite que essa criança apresente pneumonia, que evite que essa criança apresente meningite. Então, essa criança vai ter muito menos sequelas, vai ter uma qualidade de vida muito maior e um tempo de vida muito maior. Um dos pacientes atendidos pelo Hospital Pequeno Príncipe é João Vitor, que atualmente tem 15 anos de idade. No primeiro ano de vida, João precisou fazer o tratamento de 8 pneumonias. Ele sofria com infecções recorrentes, pneumonias, e também teve uma reação alérgica muito forte ao tratamento da catapora. Sua mãe, Franciele, contou que o diagnóstico de João veio aos 9 anos de idade. Entre 9 e 10 anos, ele começou a se consultar com a doutora Carolina Brando e ela começou a investigar, né? Fez alguns exames, tentou um tratamento com uma medicação para um antibiótico, viu que não surtiu efeito. Então, ela começou com
a imunoglobulina, né? Foi quando ela fechou o diagnóstico que ele tem essa deficiência primária. E desde então, ele respondeu muito bem ao tratamento. Ele tinha essas infecções e agora só tem infecção normal, né, como qualquer outra criança ou adolescente. Ele respondeu muito bem ao tratamento. Dentre os principais sinais que podem indicar a imunodeficiência estão 4 ou mais infecções de ouvido em um ano e 2 ou mais meses com antibiótico com pouco efeito. As pessoas já nascem com essa doença genética, porém elas podem se manifestar em diferentes idades. Pode ser nos primeiros dias de vida, aos 6 meses de idade, ou até mesmo aos 20 ou 30 anos.